Olá, turma. Aqui é a professora Bruna e o conteúdo que a gente vai estudar hoje é matéria e suas propriedades. Vale ressaltar que na disciplina de ciências a gente estuda os conhecimentos básicos, os conceitos básicos da física, da química e da biologia. E quando a gente vai estudar esses conceitos básicos de química, é importante a gente saber que a química ela se destina a estudar a matéria, do que essa matéria é composta, como que ela é estruturada e como que ela se transforma. Então, nesse estudo inicial aqui do nosso nono ano, é muito importante que a gente entenda o que é matéria para entender os conceitos básicos de química, ok? Sendo assim, vamos definir primeiro o que é a matéria. Matéria tem um conceito muito simples e fácil de assimilar. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa o lugar no espaço. Então, obedeceu a esses dois critérios, essa estrutura é denominada matéria, ok? A madeira, ela tem massa e ocupa lugar no espaço? Sim, portanto, é considerado matéria. A água, o ferro, o vidro, todos esses componentes possuem massa, ocupam lugar no espaço e, portanto, são matéria. Até mesmo o ar que a gente não consegue enxergar, ele também é considerado matéria, porque ele tem massa e ocupa lugar no espaço. Como é que a gente pode observar esse lugar no espaço que ele ocupa? Basta que a gente enche uma bexiga. Quando você infla, quando você joga ar dentro dessa bexiga, ela vai ter que se expandir para poder abrigar o ar que está entrando. Então, isso mostra claramente de que esse ar está ocupando espaço ali dentro. Tanto é que obriga essa bexiga a se expandir, ok? Galera, madeira, água, vidro, ferro, todas essas estruturas, elas são consideradas matéria. Agora, um tronco de madeira, uma barra de ferro, elas são porções limitadas da matéria, ou seja, a matéria ali apresentando limites, são porções dela, ok? E aí, quando eu tenho uma porção limitada da matéria, eu vou chamá-la de corpo. Então, gente, o corpo nada mais é do que uma porção limitada da matéria. Eu posso pegar esses corpos e transformá-los em estruturas que tenham finalidade. Quando o meu corpo ele apresenta finalidade específica, uma utilização específica, eu vou chamar então esse corpo de objeto. Então vamos lá, vamos rever esses três conceitos aí. Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e tem massa, ok? Corpo vai ser uma porção limitada dessa matéria. E o objeto nada mais é do que um corpo que tem uma finalidade específica. Vamos ver aqui direitinho, galera. Olha só, esse tronco aqui de madeira, ele é, portanto, um corpo. Ele é uma porção limitada da matéria, ok? Se eu pegar essa madeira aqui e transformá-la em uma cadeira, ela passa então a ser um corpo com a finalidade. Ela é utilizada para que a gente possa sentar nela, tem uma finalidade específica. Então agora ela é um objeto. E eu tenho aqui barras de ferro, que são porções limitadas da matéria, ok? Se eu uso elas, por exemplo, para poder fazer a armadura do Homem de Ferro, essa armadura agora tem uma finalidade específica e esse material utilizado aqui agora, ele pode ser considerado, então, objeto, certinho? Vamos lá, galera. E essa matéria que a gente acabou de ver aí o conceito dela? Ela é feita do quê? Do que ela é constituída? Essa matéria, toda a matéria que existe, é feita de átomos. Então, os átomos, galera, eles são as moléculas que são usadas para construir toda a matéria que existe, seja madeira, água, vidro, ferro, enfim, qualquer tipo de matéria existente, ela vai ter em comum que é feita de ser feita por átomos, ok? Lembra dos átomos que a gente estudou na unidade passada? Eles são aquelas estruturas que são compostas por prótons, carga positiva, nêutrons e pela eletrosfera aqui, que é composta pelos elétrons, ok? Já estudamos essa estrutura aqui. Gente, estes átomos, até eles chegarem a se transformarem nesses compostos que a gente conhece, eles passam por uma série de estruturação. Então, esses átomos aqui, por exemplo, quando eles se unem, quando eles se ligam, eles vão formar uma estrutura um pouco maior chamada de moléculas. Então, gente, os átomos eles podem se ligar, eles podem se unir e quando eles se unem, eles formam moléculas. Aqui a gente tem um exemplo. Eu tenho 3 átomos, um de oxigênio e 2 de hidrogênio. Eles se combinam, eles se ligam
formando a molécula de água. Então, esse oxigênio está ligado nesse hidrogênio e nesse hidrogênio aqui, formando, então, a molécula de água. Vamos lá. Galera, e aí é o seguinte, essa molécula de água que eu acabei de falar para vocês, tá vendo aqui? Eu tenho uma molécula, por que ela é uma molécula mesmo? Porque ela é formada pela união de átomos. Se essas moléculas se reúnem, tá vendo que elas não estão ligadas? As moléculas não se ligam aqui nesse caso. Se elas se reúnem, elas formam um componente que eu vou chamar de substância, ok? Então, gente, vamos lá. A matéria é formada por átomos. Esses átomos podem se unir formando as moléculas, e as moléculas, quando se reúnem, formam o que a gente conhece como substância. Mais um exemplo aqui, gente, olha só. Aqui eu tenho a molécula de oxigênio. Por que eu estou falando molécula de oxigênio, gente? Porque esse átomo de oxigênio aqui se ligou a esse átomo de oxigênio aqui, formando a molécula oxigênio. O2, como a gente conhece, certinho? Essas moléculas aqui, novamente, são moléculas porque resultam da união de átomos. Elas, quando se reúnem, elas formam uma substância, como eu acabei de falar para vocês. No caso aqui, o oxigênio. No entanto, gente, as substâncias, elas não são formadas somente pela reunião de moléculas. Elas são formadas pela reunião de qualquer unidade química. Por exemplo, os átomos, isoladamente, sozinhos, também são considerados unidades químicas, ok? Então, aqui, gente, eu tenho átomos de hélio, ok? Esses átomos de hélio, vocês estão vendo que eles não estão ligados um no outro, eles estão independentes aqui. Mas quando eles se reúnem, eles também formam uma substância. O mesmo acontece com aglomerados iônicos. Lembram que íons nada mais são do que átomos que ganharam ou perderam carga? Né? Carga negativa, elétrons, ficando positivos ou negativos. Então, os nossos íons, quando se aglomeram também, formam substância. Então, esse conceito é muito importante, gente. O que é uma substância? Ela é uma estrutura formada por uma única unidade química, seja átomos, moléculas ou aglomerados. Tá vendo essa questão aqui de única? Vocês observam aqui que a unidade química é a molécula. Ela é formada por somente uma unidade química, que é a molécula de água. Aqui também, essa substância é formada por uma única unidade química, que é a molécula de oxigênio. Aqui, ela é também formada por uma única unidade química, que são átomos de hélio. Ficou claro, galera? Então, vamos lá. A gente tem que ressaltar também que essas substâncias aqui, elas sempre se comportam da mesma forma com relação às suas propriedades químicas e físicas, ok? Então, elas têm essas propriedades bem definidas. Já a gente vai ver isso melhor. Então, gente, diferentes materiais, diferentes formas de matéria, também apresentam diferentes características. A gente sabe que determinada matéria aquece mais rápido do que a outra. Algumas apresentam cheiro, odor, outras não. Algumas apresentam cor, outras são incolores. E umas são mais resistentes do que outras que quebram facilmente, tá? A gente pode observar aqui, a gente tem um material que é a porcelana, ele é muito frágil, ele se quebra muito facilmente. A gente tem, em contrapartida, o diamante, que é um material extremamente resistente. Aqui a gente tem uma esmeralda, que é uma matéria que apresenta coloração verde. E em contrapartida, a gente tem a água, que é incolor. Então, gente, diferentes materiais, diferentes matérias, elas têm características diferentes. Esse conjunto de características, né, que ela possui, a gente vai chamar de propriedades. Então, ela apresenta essas características aqui específicas por conta das suas propriedades. Propriedades essas, que eu vou chamar propriedade da matéria, ok? A matéria, ela vai possuir propriedades gerais e propriedades específicas. Propriedades gerais, como o próprio nome sugere, são propriedades que são observadas em toda a matéria. Então, toda a matéria vai apresentar essas propriedades ditas gerais. Propriedades específicas, também como o próprio nome sugere,
são propriedades que só podem ser observadas em certos grupos da matéria. Então, não é comum a toda a matéria. Então, a gente vai descrever agora as propriedades gerais e, posteriormente, vai falar um pouquinho sobre as propriedades específicas, ok? Aqui a gente vai trabalhar as propriedades da matéria que são as mais importantes. Não são as únicas, mas são as mais determinantes aqui para o nosso estudo, ok? A primeira delas, a gente vai falar é extensão. O que é extensão, gente? É a característica que a matéria tem de ocupar um lugar no espaço, ok? Esse espaço que ela ocupa corresponde ao seu volume, que é medido tanto em metros cúbicos quanto em litros, certinho? Então, gente, a gente tem esse elefantinho aqui. Esse elefante, ele é matéria porque ele tem massa e ocupa lugar no espaço, só que ele é uma porção limitada da matéria, ele é um corpo, não é isso, gente? Acabamos de ver ali nos conceitos anteriores. E a extensão dele, o espaço que ele ocupa, o lugar que ele ocupa no espaço, é muito maior, por exemplo, do que esse passarinho fofo que tem aqui. Então, gente, quando eu falo de extensão, eu posso comparar um corpo com o outro. E eu posso ver que esse corpo, às vezes, é mais extenso do que um outro. E assim por diante. Então, gente, a propriedade de extensão só diz respeito a isso, ao lugar que aquela matéria ocupa no espaço, ok? A segunda propriedade geral da matéria que a gente vai falar aqui agora é a massa. O que é a massa, gente? Ela diz respeito à quantidade de matéria que existe no corpo. Então, gente, quanto mais matéria existe no corpo, mais massa ele tem, mais pesado ele vai ser. Essa massa, ela é medida em quilogramas, ok? Aqui a gente tem um exemplo, gente. Se a gente for comparar esses dois corpos aqui, né? Essas anilhas, esses objetos, na verdade, porque são corpos com finalidade, né? Tem essas anilhas aqui e essa peninha aqui. Se eu for comparar esses dois corpos aqui diferentes, né? Essas duas estruturas diferentes, a gente vai ver que as anilhas, elas possuem muito mais matéria, pesam muito mais do que a pena, ok? Então, elas possuem massas diferentes. Esse aqui vai ter mais massa do que a pena. Portanto, eu sei que na anilha existe mais matéria, ok? Só que, gente, a gente tem que ter um conceito bem claro na nossa cabeça. No exemplo anterior, calhou de esse organismo aqui, que é mais extenso, que ocupa mais lugar no espaço, ele ter mais massa do que esse mocinho aqui, que tem uma extensão menor. Mas nem sempre é assim. Nem sempre um corpo que ocupa mais lugar no espaço, ele tem mais matéria, ele tem mais massa. Um exemplo que a gente vai ver aqui é a comparação entre o algodão e o chumbo. Se eu pegar a mesma massa, então se eu pegar 1 kg de chumbo e 1 kg de algodão, vejam, eles têm a mesma massa, a mesma quantidade de matéria. Eu vou ver que o algodão, ele ocupa muito mais espaço do que o chumbo. É a mesma quantidade de matéria. No entanto, a quantidade de matéria que existe no chumbo está toda concentrada, toda juntinha, toda unida. Por isso ocupa menos espaço. Agora, a matéria que está aqui no algodão, ela está mais espalhada, ok? Por isso ocupa mais espaço. Então, dependendo do material, essa matéria que ele possui, essa quantidade de matéria, essa massa que ele possui, ela pode estar mais concentrada ou ela pode estar mais espalhada. A gente pode usar essa mesma ideia aqui para a gordura e para o músculo, certinho? Se eu pegar a mesma quantidade de gordura e músculo, a gente vai ver que eles ocupam espaços diferentes, ok? 2 kg de gordura ocupam muito mais espaço, tem uma maior extensão, por exemplo, do que 2 kg de músculo. Então, gente, se eu colocar no meu corpo 2 kg de gordura, eu vou expandir mais, eu vou aumentar a minha extensão, quando comparado aos mesmos 2 kg de músculo, certinho? Então, a pessoa que é extremamente malhada, forte, que tem muita musculatura, ela pode ter o mesmo peso de uma pessoa mais cheinha. Por quê? Porque a mesma quantidade de peso que eles têm estão distribuídas de forma diferente, uma na musculatura, outra na forma de gordura. Deu para entender? Então vamos lá. Outra propriedade geral da matéria é a inércia. Inércia, gente, é a tendência natural de um corpo de manter o seu, de manter o seu estado de repouso ou de movimento numa trajetória reta.
Então, galera, se você está parado, você tem uma tendência natural a continuar parado. Para a gente ir contra o que é natural, a gente tem que forçar a barra. Então, para você estar sentadinho, deitadinho no sofá, levantar, sair dessa inércia, desse estado de repouso, você tem que botar energia nesse processo, ok? Se você deixar acontecer naturalmente, a tendência é que você continue parado, continue em repouso. Para a gente entender melhor, eu botei aqui alguns exemplos, ok? Nesse exemplo aqui, eu tenho um ônibus que está parado. As pessoas estão aqui em pé segurando lá no corrimão do ônibus, desculpa. Aqui, o ônibus então dá partida. Quando o ônibus dá partida de uma forma mais brusca, o que acontece, gente? O ônibus está indo para frente e você, curiosamente, é jogado para trás. Por quê? Você estava em repouso. Quando o ônibus joga seu corpo para frente, a inércia joga ele para trás, para que você continue no estado anterior, que era o estado quê? De repouso. A sua tendência era continuar parado, por isso que você leva esse solavanco, ok? A mesma coisa, gente, é esse carro aqui. Ele está em movimento, ok? Aqui tem uma curva. Lembra que eu falei que é na trajetória reta? A tendência dele é se continuar se movimentando numa linha reta, certinho? Esse cara aqui acabou freando, mas mesmo que ele freie, durante algum tempo, esse carro ele vai continuar andando em linha reta, porque a tendência dele, pela inércia natural, é que ele continue em movimento. Se ele estava em movimento, a tendência é que ele continue em movimento, tá? Então, gente, o que a inércia vai dizer pra gente? Se você está em repouso, a sua tendência natural é continuar em repouso. Se você está em movimento, sua tendência natural é continuar em movimento. E o que é interessante, gente, é que a inércia ela tem relação direta com a massa de um corpo. Ela é mais forte quanto maior é a massa desse corpo. Então, gente, se eu tenho uma massa muito grande, vai ser mais difícil ainda tirar esse objeto do repouso ou tirar ele do movimento, certinho? Então, vamos ver o conceito aqui, gente. Quanto maior a massa, maior a resistência à mudança de seu estado de repouso ou movimento. Eu botei aqui um exemplo para vocês, uma cena de um filme, onde eu tenho um trilho descarrilhado que estava em movimento. Segundo a inércia, a tendência dele é permanecer em movimento. E como ele é muito grande, a massa dele é gigante, a quebrar essa resistência, ir contra o que é natural e botar ele em repouso, né, que é ir contra a inércia, leva a gente a empregar uma força absurda, uma energia absurda para que isso aconteça, ok? Para quebrar a inércia, que é a tendência dele continuar andando. Então, aqui a gente vê que o nosso herói, o Homem-Aranha aqui, está fazendo um esforço tremendo para poder manter esse carro, para poder fazer com que esse trem pare. Agora, observa aqui, gente. Este aqui é o Tafarel, isso aqui é uma bola. A bola, ela, em comparação com o trem, ela tem uma massa muito menor. Então, ela foi chutada, ela está em movimento e a tendência dela é permanecer em movimento. Agora, para quebrar a inércia dela, essa tendência de fazer ela continuar em movimento e pará-la, eu preciso empregar uma força muito menor. Eu vou ter que empregar uma força para poder parar ela? Vou, mas é muito menor do que a que eu vou usar para poder parar um trem, certinho? Deu para entender esse conceito? Então, quanto maior a massa, mais é difícil sair do estado de repouso, que ela tem a tendência de continuar, ou do estado de movimento. Certinho? Vamos para o próximo. Gente, a outra propriedade que a gente vai falar é a impenetrabilidade. Ela vai dizer que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Certinho? Então, gente, imagine essa situação aqui. Esse vagão de metrô ele está extremamente lotado. Não existe mais espaço. Se um outro corpo, se uma outra pessoa decidir entrar aqui, o que vai acontecer, gente? Uma pessoa vai ter que sair, porque os dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, ok? Então, se você conquistou de manhã o seu lugar no metrô aí, galera, lutem para não perder, porque se alguém forçar a barra e entrar aqui, alguém vai ter que sair. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, certinho? A mesma coisa a gente pode ver aqui, gente. Esse carro aqui, vai saber por quê, decidiu que cabia nesse espaço aqui, mas ele não cabe, já estava sendo ocupado esse espaço por esses outros dois carros aqui. Como ele não pode passar nesse espaço entre os dois carros aqui, ele foi jogado para cima, porque ele não pode ocupar um espaço, que um outro corpo já estava ocupando anteriormente, certinho?
Um exemplo interessante que a gente tem é aqui. Essa água aqui, essa porção de água, tá com 30 centímetros cúbicos aqui. Quando eu coloco um peixinho aqui dentro, o nível da água sobe para mais de 40 centímetros cúbicos. Isso por quê, galera? Na hora que eu botei o peixinho aqui dentro, esse peixe vai ocupar um espaço que antes a água estava ocupando. Então, a água vai ter que sair desse lugar onde ele está agora e vai ter que procurar um outro espaço para ela. Porque, como eu falei, dois corpos não podem para o mesmo lugar no espaço. Certinho? Conceito, propriedade de compressibilidade. Gente, o nome compressibilidade dá a ideia de compressão. E nada mais é do que a propriedade que os corpos possuem de ter o seu volume reduzido uma vez que são submetidos a determinada pressão. Então, gente, imagina aqui. Observe essa lata. Olha o espaço que ela está ocupando. Olha a extensão que ela está ocupando. É grande, né? Se eu comprimir, se eu botar uma força compressora nela, ela passa então a ocupar metade do espaço. Ok? Então, ela tem uma propriedade de compressibilidade. Ela pode ser comprimida, ela pode ter o seu volume reduzido. Aqui é a mesma coisa, gente, ó, tá vendo? Eu comprimi essa matéria aqui e ela antes ocupava essa extensão, agora vai ocupar essa extensão. Vocês viram o que está acontecendo aqui? Por que essa matéria comprimiu, gente? Porque antes a matéria que estava espalhada nela agora está mais próxima, mais juntinha, certinho? É isso que acontece na compressão. Eu vou pegar toda a matéria que eu tinha aqui, que estava espalhada, e como eu vou fazer uma força sobre ela compressora, eu vou fazer com que essa matéria se aproxime mais, essas moléculas se aproximem mais, ocupando menos espaço. Então, a compressibilidade é a propriedade que os corpos possuem de terem seu volume reduzido após submetidos a determinada pressão. Certinho? E aí eu vou falar da elasticidade, galera. A elasticidade é a propriedade que um corpo tem de voltar à sua forma inicial, cessada a força que estava sendo submetida. Ok, vamos falar um pouquinho sobre o elástico. O elástico, como o próprio nome sugere, é uma matéria extremamente elástica. Pense o seguinte, galera: se você exercer uma força sobre ele, esticá-lo, quando você soltar, quando você cessar a força que você estava submetendo ele, a que você estava submetendo ele, desculpa, esse elástico faz o quê, gente? Ele volta para a sua forma inicial, a sua forma normal, certinho? A mesma coisa essa mola aqui, ela é bastante elástica também. Então, se eu puxar essa mola, exercer uma força sobre ela, assim que eu parar de exercer essa força, que essa força cessar, ela vai voltar para a sua forma inicial. Agora, existem estruturas, corpos, matérias que são um pouquinho menos elásticas, ou têm elasticidade quase nula. Imagine o seguinte, vou pegar essa massa aqui de bolo, ou de pão, e ela tem essa forma inicial aqui, observe. Se eu exercer uma força de compressão com esse rolo nela aqui, ela vai ficar esticada. Ela não vai voltar, depois que eu cessar a força de compressão sobre ela, ao estado original dela. Ela vai mudar a forma dela, certinho? Ela não tem a capacidade de se rearranjar de novo e voltar àquele estado inicial, certinho? E aí, gente, outra propriedade bem interessante é a indestrutibilidade. Galera, a matéria ela não pode ser criada nem destruída, ela só é transformada. Às vezes, quando eu pego aqui, por exemplo, troncos de árvores aqui, lenha, e queimo ela, a gente vai ver que essa lenha, ela deixa de ser lenha e passa agora a ser cinza, fumaça, e a nossa impressão é de que essa matéria foi destruída. Mas não, como a gente acabou de falar mesmo, essa matéria ela não se destruiu, ela não se esvaiu, sumiu. Na verdade, ela só se transformou. Ela deixou de ser troncos de madeira, de lenha, e passou a ser cinza, fumaça e outros componentes, enfim. Então, gente, qualquer que seja a matéria, ela nunca vai deixar de existir, ok? Ela não pode ser destruída, ela vai se transformando, ok? E aí, como a gente falou, existem as propriedades específicas da matéria. Uma delas é as organolépticas, que são aquelas que o nosso sentido ele pode perceber, ok? Que provocam os nossos sentidos. E uma delas é a cor, que pode ser percebida pela nossa visão, o sabor pelo nosso paladar, o odor pelo nosso olfato, o brilho pela visão também, entre outros, certinho?
As flores, por exemplo, elas têm odor, elas têm cheiro, ok? Aqui a gente tem uma pedrinha de rubi que apresenta coloração. Aqui a gente tem uma uvinha que essa fofa está comendo e ela apresenta sabor. E também tem aquele cheiro, né? Tem um odor bom e um odor ruim também, né? Então a gente tem o cheiro agradável das flores, mas também tem odores desagradáveis, como o do lixo, por exemplo. Não são todas as matérias todos os materiais que possuem cheiro, cor, sabor, enfim, só somente um grupo específico da matéria. Então, é por isso que eu vou chamar essa de uma propriedade específica, certinho? Então, gente, que eu sempre travo. As organolépticas são parte da matéria que podem ser percebidas pelo nosso sentido, características da matéria que podem ser percebidas pelo nosso sentido, certinho? Vamos lá, tá quase acabando. Nós temos também outra propriedade específica que são as químicas. Elas vão caracterizar quimicamente uma substância, ou seja, a capacidade da substância entrar em combustão, em hidrólise e de reagir, ok? Então, a gente vai ver que essa capacidade de combustão é a capacidade que ela tem de ser submetida a uma reação química exotérmica, que libera energia, como a queima, por exemplo, da linha que a gente acabou de falar. A gente vai ver isso mais para frente com mais detalhe. Tem a hidrólise, que é a capacidade que uma molécula de água tem de entrar no meio de uma molécula e quebrá-la em duas partes, ok? Hidroágua, lisa e quebra. Ou a reatividade, como eu falei, que é a capacidade, digamos assim, dessa estrutura da matéria de reagir, de ser transformada, ok? De se ligar a uma outra molécula, de perder elétrons, de ganhar elétrons, de compartilhar esses elétrons, ou seja, de participar de uma transformação química, vamos colocar assim. E eu tenho também as propriedades físicas da matéria. Nessas, a gente pode dizer que a matéria ela não é transformada, ela não é mudada, ela só muda de conformação em algumas situações, né? De organização em algumas situações. Como, por exemplo, vai ser análise basicamente física, da estrutura física dessa matéria. A gente tem aqui alguns exemplos, o ponto de fusão, que é quando uma matéria ela sai de um estado sólido para um estado líquido. Observem aqui que ela não deixa de ser a substância água, ela só muda de um estado para o outro. O processo de ebulição, que é quando a matéria sai do estado líquido e vai para o gasoso, novamente aqui não deixou de ser água, ela só mudou de estado físico. Ou a condensação, quando esse vapor aqui, ele se torna novamente líquido, certinho? Novamente, continua sendo água. Nesse caso aqui, eu não tenho uma mudança de uma substância para outra, como acontece nas reações químicas. Aqui eu só tenho uma mudança de estado, ok? Outra propriedade física, característica física, é a capacidade que uma substância tem, uma parte da matéria tem, de solubilizar, que seria mais ou menos deixar se envolver por outras moléculas. Aqui a gente tem, por exemplo, água e sal. Quando eu coloco o sal num recipiente de água, eu misturo ele e rapidamente eu não enxergo mais as moléculas de sal. Por quê? Essa molécula de sal se deixou abraçar pela molécula de água, ficando espalhada dentro desse recipiente. Ela se dissolveu, ela solubilizou, ela se deixou abraçar pela molécula de água. No entanto, aqui eu tenho uma composição de água com óleo. Esse óleo, no caso, ele tem baixa solubilização. Observem que ele não se deixa envolver pelas moléculas de água. Na verdade, ele vai ele vai querer se ligar com outras moléculas de óleo e vai querer manter a água afastada. Ele não se mistura, ok? Então, a capacidade de solubilização ela está relacionada com isso aí. Densidade, gente. A densidade, ela diz respeito a quanto de massa um corpo tem e em que espaço essa massa ela está distribuída, ok? Então, gente, aqui eu tenho 2 kg de músculo que está distribuído nessa porçãozinha pequena aqui de extensão de volume. Aqui eu tenho 2 kg de gordura que ocupam uma extensão muito maior. Então, eles vão ter densidades diferentes. No caso, essa massa aqui ocupa menos espaço do que essa massa aqui. Então, a densidade ela tem relação a isso, a quantidade de massa que um corpo tem e quanto essa massa vai ocupar de espaço. Gente, observem que sempre quanto maior a massa em relação ao volume, vai ser maior a densidade. Quanto menor a massa com relação ao volume, menor vai ser a densidade. Ok? A gente vai estudar esse conceito
mais para frente de forma bem calma. Aqui é só para vocês terem ideia de qual o propósito da medição da densidade. E essa condutibilidade aqui é a capacidade que a matéria tem de conduzir calor, de conduzir eletricidade, enfim. Todos esses conceitos, tanto as propriedades químicas da matéria, combustão, hidrólise, reatividade, quanto as propriedades físicas, fusão, ebulição, que são as mudanças de estado, solubilização, densidade e condutibilidade, elas vão ser estudadas ao longo desse curso, ok? Então é isso, gente. Eu espero que tenha ficado claro, ok? Qualquer dúvida, vocês já sabem, vocês podem me procurar lá na plataforma. E esses são os materiais que eu usei de apoio. É o livro do seu 9º ano, ok? E uma apostila do professor Agamenon, que a professora Denise já disponibilizou para vocês, certinho? Então, galera, obrigada mais uma vez. Bons estudos!